Esse avião quase caiu na selva amazônica porque quebrou o radar. Tem uma boa e uma má notícia pra você que vai voar com a gente, cameraman. Qual que você quer primeiro? Você ganhou o dinheiro dos Mamonas? Eu era. Oi? A boa é que eles consertaram o radar. Quebrou de novo. Será que algumas pessoas conseguem prever a própria morte? Essa pode parecer uma pergunta absurda até você conhecer as histórias que vamos mostrar hoje. Porque estamos falando de pessoas que sonharam com acidentes, fizeram comentários estranhamente específicos sobre o próprio destino e deixaram registros que depois de suas mortes passaram a ser vistos de uma forma completamente diferente. No vídeo de hoje você vai conhecer os detalhes dessas histórias e entender o contexto por trás de cada uma delas. E também descobrir por que tantos fãs acreditam que esses famosos tiveram algum tipo de pressentimento antes de partir. Tudo isso de um jeito simples, fácil e rápido de entender. Em 1996, os Mamonas Assassinas estavam no auge absoluto da carreira. Em poucos meses, o grupo transformou de uma forma disparada no maior fenômeno da cultura pop brasileira. Infelizmente, aquele sucesso todo durou muito pouco. Ainda naquele mesmo ano, aconteceu o trágico acidente aéreo que tirou a vida de todos os integrantes da banda. A tragédia marcou profundamente o país e até hoje, os 5 amigos seguem sendo lembrados com enorme carinho pelos brasileiros. Mas entre todas essas histórias e coincidências que cercam aquele acidente, uma das mais intrigantes envolve uma suposta previsão feita por Júlio, o carismático e talentoso tecladista do grupo. Tudo aconteceu durante uma visita ao salão, onde ele costumava retocar o seu icônico cabelo colorido. Naquele dia, o cabeleireiro estava gravando algumas imagens no local e acabou registrando também o amigo e cliente. Em determinado momento, ele pergunta como Júlio estava e o que esperava da viagem para Portugal, já que a banda estava prestes a embarcar para o país europeu e realizar uma série de shows. Oi, tudo bem? Tá gravando? Foco automático, né? Vai falar alguma mensagem aí? Já que você não falou do português da mulher aqui, fala sobre o Portugal, né, meu? Pra lá. Vamos lá ver como é que é. Essas mulheres têm bigode, né? Tudo estava normal, até que Júlio se despede e num tom apreensivo ele diz que havia sonhado com um avião caindo. Pelas imagens dá para perceber que aquele sonho realmente mexeu com ele. Falou, Júlio. Boa viagem. Essa noite eu sonhei com um negócio assim, parecia que o avião caía, não sei. Eu vou rezar por vocês. Vou rezar por vocês. Obrigado. Falou? Ficou uma semana sem lavar a cabeça, mas tudo bem. Tchau, Júlio. Boa viagem, hein? Obrigado. Infelizmente, a banda nem chegou a fazer a turnê internacional. No último show da agenda aqui no Brasil, durante o voo de volta de Brasília para Guarulhos, o avião caiu na Serra Cantareira, após uma tentativa de arremetida, matando todos a bordo. E o mais curioso é que em vários vídeos, os integrantes faziam brincadeiras ou demonstravam certo receio em relação à viagem de avião. Buscar o TFC que nós alugou, ele vai cair. 4.0i e é um avião que faz de 0 a 100 indo pro chão em 1 segundo. Esse avião quase caiu na selva amazônica porque quebrou o radar. Tem uma boa e uma má notícia pra você que vai voar com a gente, cameraman. Qual que você quer primeiro? Você ganhou o dinheiro dos Mamonas? Eu era. Oi? A boa é que eles consertaram o radar. Quebrou de novo. E o combustível não tá passando lá do reservatório para o tanque. Quebrou de novo? Uma tragédia que o Brasil lamenta até hoje. Marília Mendonça também vivia o auge da carreira quando em 5 de novembro de 2021 aconteceu a tragédia que abalou seus fãs e todo o universo sertanejo. A cantora com 26 anos viajava para um show em Piedade da Caratinga, no interior de Minas Gerais. A aeronave havia partido de Goiânia com destino ao aeroporto de Minas Gerais e durante a aproximação final, cerca de 1 minuto do pouso, atingiu um cabo de para-raios de uma torre de transmissão da CEMIG. Com o impacto, um dos motores foi arrancado, fazendo o avião perder sustentação e cair no leito de uma cachoeira. Segundo o laudo do Instituto Médico Legal, as vítimas sofreram politraumatismo generalizado em razão da violência da queda. E, infelizmente, nesse momento, eu trago a triste notícia de que os bombeiros acabam de confirmar oficialmente a morte da cantora Marília Mendonça. 26 anos de idade, mãe de um filho de quase 2 anos de idade. Léo vai fazer 2 anos agora em dezembro.
Infelizmente, a triste notícia que nós não queríamos trazer aqui. As 5 pessoas que estavam a bordo morreram. E algo que chamou a atenção também de muita gente foi uma suposta previsão feita por Marília cerca de 1 ano antes do acidente. Em 4 de maio de 2020, pouco mais de 1 ano antes da sua morte, a cantora publicou em seu perfil no Twitter, o atual X, a seguinte mensagem, abre aspas, gente, mas eu sonhei com água, queda d'água, cachoeira, rio a noite todinha que Deus deu. Fecha aspas. Isso passou a ser visto como uma espécie de previsão, que o avião em que a cantora estava caiu justamente ao lado de uma cachoeira. Depois da tragédia, muitos internautas resgataram as publicações e interpretaram a mensagem como uma possível previsão. Além disso, em julho de 2022, Maraísa, que faz dupla com Maiara e era muito próxima de Marília, revelou em entrevistas ao Notícias da TV que a cantora vivia um momento de profunda reflexão antes de morrer. Segundo ela, a amiga chegou a fazer vários comentários sobre a própria finitude e dizia que estava aproveitando a vida intensamente, como se sentisse que o seu tempo poderia ser curto. Uma declaração que acabou chamando bastante atenção depois de tudo que aconteceu. Quando bater a saudade, olha aqui pra cima. O Ayrton Senna é um dos maiores ícones da história do Brasil quando o assunto é esporte e Fórmula 1. Um brasileiro com um apetite terrível de recordes. A sua morte naquele trágico 1º de maio de 94 segue vivo na memória de quem acompanhou aquele momento. A perda do piloto comoveu pessoas ao redor do mundo inteiro e transformou aquele domingo em uma data que jamais será esquecida. Nesse momento, a médica Marília Tereza Fiandre comunica a todos os jornalistas aqui do Hospital Maggiore de Bolonha que Ayrton Senna da Silva está morto. E sim, a morte de Ayrton Senna é cercado por relatos de que ele tinha um forte pressentimento de que algo poderia dar errado naquele dia. Durante todo o fim de semana daquele dia, o piloto demonstrou um enorme desconforto com as condições de segurança da categoria. No início da temporada de 94, a Fórmula 1 havia proibido diversos auxílios eletrônicos dos carros, e Senna criticou duramente essas decisões. E em determinado momento chegou a afirmar que seria uma temporada com muitos acidentes e que teria sorte se nada de muito grave acontecesse. Anos antes, ele já havia alertado que a curva que ele justamente sofreria o acidente fatal era perigosa e precisava de mudanças. E naquele fim de semana, só aumentou essa sensação. Na sexta-feira, Rubens Barrichello sofreu um acidente gravíssimo e quase perdeu a vida. Senna ficou profundamente abalado, chorou no centro médico e chegou a defender que a corrida nem deveria acontecer no domingo, após a morte de um piloto que aconteceu um dia antes, no sábado, após bater o carro cerca de 300 km por hora. Mesmo assim, ele decidiu correr. Quem acompanhou aqueles momentos relatam que ele parecia diferente, mais calado, pensativo e visivelmente afetado por tudo que havia acontecido. E o restante da história, todo mundo conhece. A ponto de eu acho que ele estava até olhando para a cara dele no dia do acidente, estava prevendo o que ia acontecer. Acho que não seria nenhum absurdo se um dia se descobrisse isso. Ele falou que ele falava que conversava com Deus às vezes correndo. Eu achei que ele sabia. O nível de misticismo é difícil você se aprofundar muito, mas ele era visivelmente. Mas dá um exemplo, você que ficou próximo, Casta. Eu acho que ele sabia o que estava acontecendo com ele. Você acha que ele sabia que ia morrer? Você acha que ele sabia que ia morrer correndo? Acho que ele sabia. Acho que ele tinha... que o destino estava traçado para ele, a impressão que eu tenho. Então, eu não estava nessa corrida. A história de Oliver Tree é a mais recente da lista e uma das mais impressionantes. O cantor de 32 anos morreu no último dia 14 de julho após um grave acidente envolvendo uma colisão de 2 helicópteros no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro. Pouco tempo depois da confirmação da morte, fãs começaram a resgatar entrevistas e cenas de videoclipe que para muitos pareciam antecipar de uma forma assustadora o seu destino. A coincidência que mais chamou a atenção é da música Flowers, lançada apenas 4 meses antes da tragédia. Nele, Oliver aparece vestido de piloto caminhando por um pátio cercado de helicópteros. Em determinado momento, sobe em uma escada e fica posicionado justamente entre 2 aeronaves. A música ainda traduz versos melancólicos como "Coloque flores no meu túmulo, porque eu vou te odiar até o dia em que eu morrer". Uma coincidência que muita gente considerou perturbadora, mas a história não para por aí. Anos antes, em 2018, Oliver já havia usado imagens ligadas a acidentes aéreos em outro clipe. No vídeo, ele aparece sendo socorrido por bombeiros após uma queda violenta enquanto voava pelos ares. E para completar, muita gente passou a apontar trechos da letra que depois da tragédia ganharam interpretações ainda mais curiosas.
Além disso, menos de 2 meses antes do acidente no Brasil, Oliver participou de um podcast e fez uma declaração que chamou ainda mais a atenção após a sua morte. Com bastante naturalidade, o cantor revelou que havia acabado de fazer o testamento. Segundo ele, nenhum familiar receberia a sua herança, já que todo o patrimônio acumulado e lucros futuros da sua música seria destinados a uma fundação criada para financiar novos artistas. Na mesma entrevista, ele também fez uma reflexão que ganhou outro peso depois da tragédia. Quando eu morrer, as pessoas finalmente vão valorizar os meus vídeos e músicas estúpidas. Uma frase que após a sua morte acabou chamando a atenção de muitos fãs e alimentando ainda mais teorias de premonição. No fim das contas, histórias como essa continuam despertando curiosidades, porque mexe com uma pergunta que talvez nunca tenhamos as respostas definitivas. Será que algumas pessoas realmente conseguem sentir quando algo está prestes a acontecer com elas? Ou tudo não passa de uma coincidência que ganha um novo significado depois de uma tragédia? E você, acredita que esse tipo de caso são apenas coincidências impressionantes? Ou acha que alguma dessas pessoas realmente tiveram algum tipo de pressentimento sobre o próprio destino? Deixa aqui nos comentários. Eu espero que você tenha gostado da forma que abordamos o vídeo. Não esqueça de deixar o seu like para nos ajudar. Se você tiver um tempinho, assista o último vídeo do Whindersson Nunes, tá bem legal. Eu tenho certeza que você vai gostar. E muito obrigado pelo acesso e até a próxima.